Ei, fia, tudo bom com vocês? Meu nome é Nathalie Silva e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar, sobre uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, porque eu acho que é mega importante a gente falar sobre isso, sobre saúde, né? E é bom alertar vocês também. Mas antes de começar, eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, que é o Instagram Nathalie Silva Oficial e o Twitter Fala Nathalie. Então vamos lá. Eu fiquei mais ou menos uns 8 dias a 9 dias sem postar nada. Eu sumi completamente do Instagram e eu vou explicar pra vocês o motivo. Desde muito cedo eu carreguei bastante peso, principalmente nas mochilas, da escola, porque é bastante livro. E eu sempre sentei em uma postura errada, sempre, sempre, sempre. E minha mãe sempre reclamava comigo, mas eu não dei muita bola. Até que uns 5 anos atrás, eu tinha plano de saúde e eu tava sentindo umas dores nas costas, mas eram dores assim, gente, que doíam uma vez no mês, 2 no máximo. E eu marquei um ortopedista, ele passou um raio-x, a gente fez, e foi constatado que eu tinha escoliose. Só que ele passou mais um exame, que era, eu acho que é espinografia, pra ele ver o grau da minha escoliose, mas ele falou que era uma escoliose um pouquinho avançada, porque minha coluna estava uma exclamação não, uma interrogação. E eu fiquei meio assim, sabe, gente, meio, meu Deus. Aí as condições apertaram e minha mãe teve que cancelar o meu plano de saúde e a gente deixou isso de lado, porque, como eu falei, não incomodava tanto. Até que eu comecei a sentir umas dores agora, umas dores que, tipo assim, eu dormia, acordava, a dor continuava, eu sentava, porque geralmente eu sentava, ficava em uma postura legalzinha, e depois de umas meia hora a dor passava. Só que essas dores que chegaram agora foram cada vez piores. E teve um dia que a gente tinha marcado de sair pra o ponto de comércio que a minha tia tem, né? Só que um dia antes minhas costas já estavam doendo. Minha mãe falou, você não vai? Eu falei, não, mãe, eu vou, porque amanhã eu vou acordar melhor. Só que eu não acordei melhor, mas mesmo assim eu fui, né? Eu ia ficar sentada lá. Só que a gente chegou bastante tarde e já tava perto de fechar. Então eu fiquei lá na cadeira, minha mãe comeu lá, não quis comer, fiquei brincando com meu primo sentada na cadeira. Até que já tava perto de fechar e como o comércio é na rua, eles recolhem todas as cadeiras, as mesas para poder guardar, né, na casa da minha tia. E, gente, quando eu levantei, a dor começou a piorar e eu não tava sentindo a minha perna do lado direito. Então, ela começou a formigar muito e eu fiquei desesperada, porque eu queria sentar, mas não tinha lugar pra eu sentar. Até que do outro lado da rua tinha uma calçada, então eu fui pra aquela calçada e eu fiquei sentada. E, gente, eu fiquei, meu Deus, eu perdi o movimento das minhas pernas. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, eu nunca mais vou caminhar. Ai, meu pai, o que é que eu faço? Eu postei até uma história nesse dia falando, gente, eu tô me sentindo uma idosa. Minhas costas começaram a doer, minha perna também. Tô sentada aqui do outro lado da rua e não dei tanta importância. Só que, como eu falei pra vocês, né, eu tava sentada do outro lado da rua e minha mãe já ia embora comigo. Só que inventaram da gente jantar na casa da minha tia. A casa da minha tia era na outra rua que eu tava. E minha mãe falou, então vamos pra lá. Gente, quando eu levantei, eu não conseguia movimentar minha perna direita. Então eu fui caminhando e eu tinha que arrastar a perna, porque eu não conseguia. E da mesma forma que eu arrastava a perna, minha coluna tava doendo muito. Então eu tava sentindo muita dor até eu chegar lá. Eu fiquei sentada mais ou menos 1 hora, 2 horas e minha perna voltou, ainda bem. E tudo bem, nesse dia, viemos pra casa, ok. Quando eu acordei no outro dia, eu não tava conseguindo levantar da cama e eu tava dormindo no colchão. Como eu tô na casa da minha mãe, eu tava dormindo no colchão, no chão. Gente, eu não tava conseguindo levantar da cama. Eu virava para um lado, não conseguia. Virava pro outro, não conseguia levantar da cama. E eu comecei a chorar de desespero, mas eu não chamei minha mãe. Eu fiquei deitada novamente. E depois de um tempinho eu consegui levantar da cama. Só que eu tava meio
corcunda, assim, sabe? No outro dia, novamente, a dor tava piorando e eu tava mais corcunda ainda. Minha mãe teve que sair pra trabalhar e a dor começou a piorar. Eu liguei pra minha mãe desesperada, pedi pra ela trazer alguns remédios. Ela comprou 2 remédios, eu tomei. E minha tia, no dia que eu tava na casa dela, falou que uma moça lá tinha tomado uma injeção que era muito boa, tudo bem. Minha mãe comprou esses 2 remédios, eu comecei a tomar porque eu também não queria me automedicar. Tomei esses 2 remédios. No dia seguinte, a dor permaneceu, o remédio não amenizou. E eu fui pra farmácia, peguei o nome dessa injeção, tomei a injeção. O farmacêutico me passou mais um medicamento, então eu tava tomando 3 medicamentos e tomei aquela injeção. No outro dia que eu acordei, eu tava mais corcunda ainda, a dor não tinha passado nada, a injeção tinha aliviado assim, tipo, de 100%, a injeção aliviou 10%. Então, praticamente, a dor tava lá. E eu passei uma semana com essa dor e eu tava com muito medo de ir no médico, no hospital, porque eu não tenho plano de saúde, então eu dependo do SUS. E eu tava com medo por conta do corona, né, gente? Então eu fiquei, meu Deus, eu tô com medo de ir no hospital, na urgência, e pegar corona, e com um problema voltar com 2 pra casa. Então, depois de uma semana, essa dor permaneceu e ela tava só piorando. E eu comecei a chorar de dor. Comecei a chorar e eu não tava aguentando. E eu falei, mãe, ó, você vai me levar pro hospital. Aí eu tomei banho, minha mãe me levou pro hospital, eu tava desesperada. Minha mãe não pôde entrar comigo, que eu já sou maior de idade, também não tava podendo entrar visita nem acompanhante por conta do corona. Então, chegando lá, eu tomei mais 2 injeções, que eram enormes. Tomei uma bolsa de soro com remédio, eu acho que era Tramal, acho que é Tramal o nome do remédio. E o médico passou mais um medicamento, eu mostrei pra ele os 3 medicamentos que eu tinha tomado. E ele falou, esses 3 medicamentos não te ajudaram em nada. Eu falei, não, ele passou mais um e o outro era bem maior. E eu tomei esses medicamentos, né? Enquanto eu tava tomando lá o soro, eu já tinha tomado a injeção e tal, aí fiquei lá tomando soro. Aí eu falei, meu Deus, que bom, quando eu sair daqui eu vou levantar, porque até o momento eu achava que assim que eu tomasse aquelas injeções e o soro lá com remédio, eu ia levantar, eu ia sair correndo, tudo normal. Gente, quando eu terminei de levantar, ou quando eu terminei de tomar o soro pra eu levantar, gente, quando eu levantei, tipo assim, a dor tinha aliviado 20%. Mas eu ainda tava caminhando toda corcunda. Minha mãe não tava lá, minha mãe tava do lado de fora do hospital, então eu tinha que me virar sozinha. Então eu tava caminhando, teve uma hora que eu quase levo uma queda, porque minhas pernas estavam bem fracas. E cheguei na frente do hospital, aí eu entreguei pra minha mãe pra ela comprar mais um medicamento que o médico tinha passado. Então, no total, até aqui, esse momento, eu tinha tomado 3 injeções e tinha tomado 4 remédios diferentes. E esse último remédio que o médico passou lá no hospital foi o único que deu mais uma aliviada na dor, assim, era melhor pra eu dormir. Nas madrugadas, gente, eu não conseguia dormir. Eu ficava chorando, minha mãe até deitava na cama comigo, mas eu não conseguia dormir. Eu chorava de dor, de desespero, que eu não conseguia dormir. Parece que à noite a dor piorava. E o médico tinha falado pra mim bem assim, olha, eu acho que você tá com hérnia de disco. Eu tinha falado pra ele que eu já tinha tido escoliose. Ele falou, provavelmente você tá com hérnia de disco, você tem que fazer acompanhamento com ortopedista pra ver. E eu esqueci de avisar também que no sábado, antes de eu ir pro hospital, né, que eu fui no domingo, minha mãe tinha ligado pro médico, que ele parecia ser super legal, super, tipo, profissional nessa área. E conseguiu marcar não, ele falou que era pra ligar pra ele na terça-feira, porque na segunda era feriado de 7 de setembro. E minha mãe marcou, né, ligou pra ele no dia, ele imediatamente me atendeu super bem e minha mãe ligou na terça e na quarta ele já me atendeu, graças a Deus. Gente, eu cheguei lá desesperada. Assim que eu entrei na sala, ele já olhou pra minha coluna e falou, meu Deus, seu caso tá muito avançado. Ele reclamou comigo porque já era pra mim ter feito esse tratamento com a minha coluna, né? Porque 5 anos e eu deixei tudo de lado por conta do plano de saúde e tal.
E eu vou falar pra vocês, eu não sei exatamente se é isso que eu tenho, mas eu acho que, na verdade, assim, ele falou lá, falou isso, mas eu não sei se tem mais alguma coisa. É isso. Então, eu tenho escoliose, curvatura tridimensional em forma de S na coluna vertebral e hipocifose, que é a posição corcunda. Além de eu ser virada assim para um lado, que minha coluna é tipo um S, assim, eu ainda tô corcunda. E, para quem não sabe, a escoliose é o encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Então, eu tenho escoliose e hipocifose. E ele botou uns aparelhos lá. Gente, eu tava com muita dor. Ele fez quiropraxia, se eu não me engano, comigo. E colocou uns aparelhos assim nas minhas costas que aliviou muita dor. Mandou eu colocar umas coisas aí, mas não medicamento. Era um negócio, um spray, um adesivo e passar gelo a cada 2 horas na minha coluna. E passou pra eu fazer RPG, que eu esqueci o nome agora, mas eu acho que é redução postural global, alguma coisa assim, ou é postura global, alguma coisa assim. Então, eu vou ter que fazer esse tratamento, né, pra eu poder sentar com postura, pra eu poder saber como eu vou me levantar da cama, saber como eu tenho que ficar, né, gente? E eu nunca tinha me tocado que a minha postura... Não a minha postura quando eu caminhava, ele disse que eu era pra frente, assim, sabe? E eu nunca notei, minha mãe que já tinha notado, já tinha me avisado, mas eu nunca notei, pra mim era super normal. E, gente, eu fiquei super desesperada nesses momentos, eu não sabia o que fazer, né? Você precisa ter dinheiro, porque você precisa pagar médico, já que eu não tenho um plano de saúde. Você precisa pagar médico por fora, você precisa pagar várias sessões de RPG pra você poder ter um desconto, né, gente? Porque não é barato. Então, cuidem da saúde de vocês, sentem uma postura correta. Vocês não têm noção do desespero que foi pra mim, gente. Eu tô gravando esse vídeo, mas eu ainda tô com dor. Ontem foi o dia que eu fui fazer RPG novamente. Eu tô na segunda eu fui pra segunda sessão, tô indo pra terceira. Toda semana eu preciso ir pro médico pra poder fazer isso. E, gente, é sério, é muito desesperador. O médico falou que se eu tivesse demorado mais um pouco a iniciar esse tratamento, meu tratamento seria pro resto da minha vida. Então imagina só, eu tendo que ter dinheiro todo ano pra ir no médico 2 vezes por ano pra poder fazer tratamento, né? E a qualidade de vida zero, né? Então, gente, cuidem da saúde de vocês. Eu tô compartilhando isso aqui com vocês porque eu acho que é essencial, né? Quando eu falo aqui de autocuidado, é também a gente ter saúde. Então, o vídeo foi esse, gente. Eu tô compartilhando isso com vocês. Eu vou deixar lá no meu Instagram as informações do especialista que tá me atendendo, do doutor que tá me atendendo. Ele é, tipo assim, 10. E se vocês quiserem ser atendida por ele, é só entrar em contato. E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e cuida da saúde de vocês.